Hi guys! É assim que eu começo os meus vídeos em inglês, né? Eu acho que é. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu aprendi a falar inglês e fiquei fluente na língua, e também vou dar dicas pra quem quer estudar sozinho. Antes da gente começar, eu queria pedir pra você deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, que isso é muito importante. Então, gente, essa é uma pergunta que me fazem muito. Como que você aprendeu a falar inglês? Foi porque você morou fora? Você fez curso? Você fez aula particular? O que foi que você fez? Muita gente tem dúvida. Eu recebo muita pergunta também de quem já fala inglês, mas ainda não tem aquela fluência e quer muito, né, ter. Então, nesse vídeo, né, eu vou tirar todas as dúvidas. Eu separei algumas dicas, mas antes eu acho legal eu contar a minha história, né? Desde que eu comecei a estudar inglês, como é que foi. Porque como todo mundo, eu tive dificuldade, sabe? Eu não acho que eu sou uma pessoa que tem muita facilidade para aprender línguas. Eu sei que tem gente que é um crânio, que fala 5 línguas. Não é o meu caso, eu falo, né, português, entendo bastante de espanhol, mas também tive aulas assim na escola, né, de espanhol, mas nunca aprofundei assim, então eu não diria que eu sou fluente em espanhol, sabe? Eu me viro. Inglês que eu falo fluente e agora eu tô aprendendo italiano. E como eu tô aprendendo italiano agora, assim, tem o quê? 1 ano, né? Mas agora que eu meio que foquei. Então eu tô voltando a essa etapa, né, de você aprender uma língua, aquele começo, aquelas frustrações que eu sei que vocês devem ter com o inglês. Então vamos lá. Então temos que voltar um pouquinho no tempo. Eu me lembro de ter começado a estudar inglês quando eu tinha uns 8 ou 9 anos. Eu lembro que a minha mãe me colocou no cursinho e eu odiava. Assim, gente, eu odiava o cursinho, eu me sentia muito burra, porque eu não aprendia nada, eu sentia que eu não aprendia. Eu lembro que eu até faltava as provas pra fazer segunda chamada, porque eu não me sentia pronta pra fazer as provas. Enfim, foi um desastre, não tava aprendendo nada, eu tentava decorar, chegava na hora da prova, me dava um branco, era horrível. Então isso daí já me deu, assim, uma barreira com a língua, sabe? Eu fiquei um pouco traumatizada, até desanimada também, né? Tipo, poxa, é tão difícil assim, nunca vou aprender e tal. E, enfim, aí depois disso, eu saí desse cursinho, porque isso ou nada, era melhor não fazer nada, eu só tava me estressando. E aí eu lembro que eu tive uma professora particular por um tempo. Foram só alguns meses e eu também acho que eu não aprendi. Juro, eu não sei, ela me explicava na hora ali, eu entendia, mas depois eu fazia aulas que uma vez na semana também só, então até a outra semana eu já tinha esquecido tudo, eu não lembrava, então continuei nessa saga, nessa dificuldade de aprender inglês. Só que nessa época eu devia ter o quê? Ainda uns 9, 10 anos por aí, ou até mais, 11, e eu gostava muito de música. Eu sempre gostei muito de música, e quem tem a minha idade, né, eu tenho 23, talvez se lembre daquele programa chamado TVZ, que tinha no Multishow. Eu tô até aqui pensando se ainda existe, né, talvez ainda exista, mas é que eu não assisto mais. Em que eles passavam videoclipes das músicas e vinha com a tradução, a legenda em português das músicas. Então eu ficava assistindo ali, como eu sempre gostei muito de música, eu ficava, nossa, eu quero entender, assim, eu quero falar, né, também, porque eu tava entendendo que eu tava lendo a legenda, né, com a tradução da música. E aí eu lembro que eu imprimia a lista de músicas que ia tocar no dia. Nessa época, gente, não tinha ainda nem Facebook, ou pelo menos eu não tinha. Então era aquela época do comecinho, assim, da internet pra mim, né? Então não tinha muita rede social, então eu ia lá no site, aí eu imprimia a lista de músicas que eles deixavam no site no dia anterior, que eles iam botar no programa no dia seguinte, e eu também baixava das minhas músicas preferidas, acho que era no Vagalume mesmo, que tem a letra, né, original. Aí eu ficava sentada no sofá todo dia, praticamente todo dia, ouvindo as músicas e vendo um pouco da tradução, mas também vendo a letra original. Então, dessas músicas, eu acho que isso me ajudou muito, porque eu comecei a treinar meu ouvido, já aprendi algumas palavras, eu ficava repetindo porque eu gostava das músicas. E então isso me motivava a continuar tentando aprender inglês. Só que assim, pra mim era morte, eu odiava ter que sentar, fazer gramática e tal. Apesar de que eu acho que inglês é bem mais fácil do que português. Eu vejo, né, porque hoje eu tento ensinar português pro meu namorado e ele tem muita dificuldade, né, e quando eu tento explicar alguma coisa, às vezes eu paro pra ver, caraca, português é difícil mesmo.
Então, assim, inglês, eu acho que relativamente, comparando com outras línguas, é uma língua até mais fácil de se aprender. E também tem o fato, né, gente, de que, assim, inglês tá no nosso dia a dia, né? Na minha época não tinha Instagram, então assim, hoje você pode seguir contas em inglês e aí ali com a foto, com os vídeos, você, por mais que você não entenda tudo, você já começa a entender o contexto. O dia inteiro se a gente se permitir, se a gente botar música, Netflix, nossa, quem dera que tivesse Netflix. Quando eu tava aprendendo, você pode botar a legenda em inglês, se você já tá assim, já tem uma base do inglês pra você treinar. Aí, quando eu tinha o quê? Uns 13 anos? Aí, por aí, 12, 13 anos, eu também era viciada numa série. Isso eu já falei aqui no canal, eu acho, naquele vídeo 25 Fatos Sobre Mim. Eu era viciada em The Vampire Diaries, que quem conhece, quem gostava, comenta aqui. E então, eu era muito apaixonada pela série. E eu queria muito saber o que ia acontecer. Só que assim, pro episódio lançar no Brasil, demorava. Então, quando saía lá nos Estados Unidos, eu dava um jeito de assistir, e eu assistia sem legenda. Nem legenda em português, nem legenda em inglês. Eu entendia tudo? Não, não entendia. Pelo contexto ali eu entendia mais ou menos, mas tinha muita coisa que eu ficava perdida, mas eu assistia, porque eu queria muito assistir o episódio. E aí depois de uns dias, sempre tinha alguém que legendava o episódio, né, em português e botava na internet. Aí eu assistia de novo o episódio com legenda em português. Então isso, assim, sem querer, eu tava estudando, sabe? Isso eu considero que foi um estudo, porque eu me esforçava muito, assistia o episódio sem legenda, tentando ouvir cada palavra pra entender o que eles estão falando, o que vai acontecer, sabe? Isso ajudou muito também. E aí, nessa época, eu fui fazer outro cursinho, não é jabá, né? Foi até o CCAA, porque eu sei que vocês vão me perguntar qual foi. E foi um que eu gostei, sabe? Eu acho que você precisa aprender a gramática, não tem como você aprender uma língua assim, só ouvindo música e tal, você precisa entender a base da gramática, pelo menos eu precisei ter essa base, essa estrutura, entender como a língua funciona. E eu me dei bem com eles do cursinho, mas agora eu não sei também se o método deles de ensino é o mesmo, né? Porque isso faz o quê? Faz muitos anos, né? 10 anos que eu estudei com eles. E aí eu não cheguei a terminar o CCA, eu não cheguei a me formar aí no último nível. Mas aí eu já tinha a base, eu já assistia muito filme, aí eu já lia livro, às vezes eu pegava um livro que eu já tinha lido em português, eu comprava em inglês e relia. Eu entendia todas as palavras? Não, mas como eu já tinha lido em português, eu já sabia mais ou menos. Às vezes eu pegava o livro em português e comparava para poder entender a letra, né? Às vezes tinha uma palavra ou outra que eu não entendia, eu dava essa comparada para poder entender, aí anotava uma palavra ou outra que eu achava interessante, não queria esquecer. Então isso daí já fui começando a pegar fluência. Quando eu tinha 15 anos, quem sabe, né, que eu comecei a ser modelo, e aí com uns 16, 17 eu comecei a viajar pra fora. E aí quando você viaja pra fora, né, você tem que falar inglês, mesmo morando em Paris, Milão, eu não falava francês nem italiano, então eu falava muito inglês, e isso também ajudou. Mas assim, o que muita gente me pergunta, né, você fala inglês porque você morou fora e tudo mais? Não, porque quando eu fui morar fora, eu já falava, entendeu? Até porque tem muita gente que quer fazer intercâmbio e quer fazer o intercâmbio sem falar nada de inglês, o que eu, pessoalmente, acho que seria um desperdício. Porque se você for lá e você não sabe falar nada, o bom é você chegar lá e mesmo que você não seja fluente, você já ter alguma base pra você praticar, né? Porque pra prática é importante mesmo você falar inglês com alguém. Isso eu sei que, né, ajuda, não tem como negar. E mesmo eu não tendo me formado no curso de inglês, eu cheguei a fazer o TOEFL, que é um exame, uma prova, né, de inglês que você faz se você quer estudar numa faculdade fora. E eu fiz essa prova porque eu sempre quis, né, estudar fora, mas nem por isso, eu queria testar meu inglês também, sabe? Eu queria saber se eu seria capaz de passar numa prova, né, se eu quisesse estudar fora, e eu passei. Então, mesmo que eu não tenha me formado no cursinho, eu sei que eu vi ali que eu já tava com meu inglês no nível bom, entendeu? No nível acadêmico. E eu fazer essa prova foi muito importante pra mim, porque eu me preparei muito. Eu comprei vários livros preparatórios, e isso me fez praticar muito a minha escrita. Você estudar pra uma prova, mesmo que você não vá fazer, é isso que eu queria falar pra vocês, né? Que mesmo que você não vá estudar fora, nem queira, nem precisa fazer a prova, porque você vai ter que pagar pra fazer, mas você realmente, assim, estudar, treinar uma redação, isso me ajudou muito, sabe?
E aí, a partir dessa idade, quando eu tinha uns 13, 14, eu já tava estudando sozinha inglês, né? E aí eu continuei lendo livro, assistindo filme com legenda em inglês. Aí coloquei também as configurações do meu telefone em inglês. Hoje em dia, né, tem muito mais opção para você aprender inglês, né? Aqui no YouTube mesmo, né, acredito que tem vários vídeos de gente explicando em inglês, né, ensinando. Eu também faço vídeos em inglês, tá aí uma coisa pra vocês fazerem. Assistam os meus vídeos em inglês, porque eu acho legal, por exemplo, se você quer aprender uma língua, você se interessa por quê? Você se interessa por moda, se interessa por viagem, esporte, segue as pessoas, né, lá de fora que falam inglês e que são dessa área, porque eu acho que aí é muito mais prazeroso, né, do que você só assistir aula assim teórica. Eu sei que é chato, porque eu tô passando por tudo isso de novo, aprendendo italiano, então assim, aquela coisa tipo, ai, sentar pra estudar. Eu sei que é chato, mas se você se esforçar, chega um nível, que eu acho que é um nível assim, antes da fluência, que você já tá entendendo tudo, que já tá sabendo falar o básico, que a partir dali vai fluir, sabe? Então seja persistente até fluir. E também o que eu acho é que, mesmo que você, eu não sei se você que tá me assistindo, né, você vai ter cada um tem seu nível de inglês, mas não adianta só fazer um cursinho assim de inglês uma vez por semana. Aí você vai no cursinho, fica lá horas e horas, e depois nos outros dias você não se esforça. Você não vai ver um filme, você não se esforça mesmo pra estudar, não abre o livro mais, sabe? Tem que ter uma frequência. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque quando eu tava aprendendo, o que eu falei pra vocês no começo, que eu tinha aula uma vez por semana, não adiantava nada, porque aí, como naquela época também a internet, né, não era assim, eu, tipo assim, eu estudava no dia da aula, depois ficava uma semana sem ver nada, aí esquecia tudo. Então, faz isso, segue pessoas no Instagram, que aí quando você abrir o seu feed, você vai acabar vendo conteúdo em inglês, aí pra ler. E hoje em dia no próprio Instagram, né, tem como você clicar em ver tradução. Eu faço isso com italiano, então às vezes eu leio lá, né? Não entendi? Clico em ver tradução, que aí o próprio Instagram já me mostra a tradução, aí eu já entendo melhor. Enfim, hoje em dia realmente tem, né, muitas facilidades. E nessa quarentena eu tenho ajudado a minha mãe a estudar inglês, porque ela quer ficar fluente também, assim como muitos dos meus seguidores que me mandam mensagem. E pra eu ensinar ela, eu dei uma de professora particular, eu fui pesquisar, né, livros, materiais que ela pudesse estudar, até sozinha para quando eu viajar. E aí eu separei algumas coisas para mostrar para vocês. Não é jabá, né? São livros que ela comprou para estudar e que eu acho que pode ajudar vocês que querem estudar sozinhos também. Às vezes você não quer fazer cursinho agora. Enfim, acho que pode ajudar vocês. O primeiro livro é esse daqui, English for Everyone. Esse é o nível 1. Eu não sabia qual o nível da minha mãe, porque eu dei uns livros mais avançados pra ela e aí tava muito difícil. Então eu falei, vamos comprar esse, que é o nível 1, mesmo estando muito fácil pra você, e depois você vai avançando pros outros níveis. Mas tem vários níveis, olha. Tem Beginner, 1 and 2, Intermediate e Advanced. Então tem 4 níveis, então se você já é intermediário, né, obviamente compra o intermediário, não vai comprar esse daqui que pode ser muito fácil pra você. E o que eu achei legal é que é um livro bem interativo, tá vendo? Tem figuras e tudo mais, você faz os exercícios. Ups, tem uma folha aqui. E você pode baixar o aplicativo deles e ouvir, porque tem áudios, então isso é muito importante, né? Você tá estudando, você vai ouvindo, aí você anota. Então é uma série de livros pra pessoa que quer estudar sozinha. Então isso é uma dica pra você, até se você não entende nada de inglês, quer começar. Eu acredito que se você não sabe nada e você começar pelo livro 1 e você tiver também um dicionário, eu acho tranquilo, que aí se você não entendeu o enunciado, porque o livro é todo em inglês, você dá uma olhada no dicionário. É outra coisa que... pegar aqui. Outra coisa que eu acho bem importante, esse é o meu dicionário, que na época da escola eu tinha, que eu dei pra minha mãe. E é importante ter um dicionário. Eu sei que você pode colocar no Google Tradutor, mas eu acho diferente, porque o Google Tradutor, ele não traduz tudo certo. Então, eu acho que você lendo o dicionário já é um aprendizado, né? Porque aí você vai ter ali a definição com contextos, vai ter o verbo, tudo direitinho, então eu acho importante. E uma outra coisa que todo mundo deve conhecer, né, são aqueles livrinhos de frases do dia a dia, frases úteis, que se você vai viajar é bom ter, e aquilo te dá umas frases prontas pra você treinar. Eu sei que quem aprende inglês, né, muitas vezes, porque eu vou fazer uma viagem, então você quer um
conteúdo mais específico, né, para viagem. Aí, nesses livrinhos você já tem as frases prontas. E outra coisa que me perguntam, que eu lembrei agora, que é importante eu falar, é sobre qual inglês aprender, né? Que tem inglês americano, tem inglês britânico. Eu estudei a minha vida toda em inglês americano. Por mais que eu moro em Londres, eu estudei inglês americano e eu falo... É claro que eu tenho sotaque, né? Porque eu sou brasileira, mas quando eu falo inglês americano, mesmo eu estando em Londres. Eu não sei, foi um inglês que eu aprendi. Eu acho que o inglês americano é mais fácil de aprender. Então, se você aprender a falar direitinho inglês americano, mesmo que você vá para o Reino Unido, é um pulo, assim, é fácil você entender depois o inglês britânico. Para começar, eu acho que o inglês britânico tem aquele sotaque mais forte, então pode ser um pouco mais difícil. E eu acho que pra gente que é brasileiro é mais fácil a pronúncia do inglês americano. Pelo menos essa é a minha opinião, minha experiência pessoal, né? Eu não sou professora, né? Então não tô falando tecnicamente, mas pra mim foi o que eu senti. E a diferença é pouca também. Se você falar inglês americano na Inglaterra, todo mundo vai te entender. É mais uma questão de sotaque, né? E algumas palavras, tem uma palavra ou outra. Mas eu acho que essas são as minhas dicas gerais. Eu espero que vocês tenham gostado. Dei um overview, mas depois, se vocês quiserem que eu aprofunde mais esse assunto, se tiver alguma coisa que eu não respondi, mas que você queira muito saber, alguma coisa bem específica, deixe nos comentários que eu posso te responder. Também posso fazer mais vídeos sobre isso, que eu sei que é um assunto que interessa muita gente. E quero saber de vocês, qual nível de inglês vocês estão, o que vocês querem fazer para melhorar, em que eu posso ajudar. Se vocês quiserem ver até meus vídeos em inglês e tiver uma coisa que vocês não entenderam, eu posso ajudar, sabe? Estou disposta para isso, tô aqui, também quero ajudar vocês. E é isso, gente. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.